Graças e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Nós estamos aqui nessa quarta, voltando aí depois de uma semana de pausa por conta do acampamento da nossa igreja, retomando aí os nossos estudos no Catecismo Maior de Westminster. Tomaremos hoje com a pergunta de número 58. Fone para ver se melhora o áudio. Bom, então, vamos lá, agora sim. Pergunta de número 58 do Catecismo. Vou compartilhar com vocês. Depois quero ler um texto de João. Pergunta 58. Sim. Como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu? Tornamos-nos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu pela... E é especialmente a obra de Deus, o Espírito Santo. Então, resumidamente, como que nós nos tornamos participantes? Através da aplicação destes benefícios a nós pelo Espírito Santo. Eu queria ler João, capítulo 1, ou melhor, capítulo, isso é certo, capítulo 1, verso 12. João 1, texto diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, vamos orar? Agradecemos-te, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concede e agora, mais uma vez, pela oportunidade e o tempo que temos aqui para estudar a Tua Palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe esta tarefa que temos e o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos para que nós aprendamos do Senhor aquilo que devemos crer a respeito do Senhor e como devemos viver nesse mundo, segundo o Senhor ensina na Santa Escritura. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, na semana passada, na semana retrasada, melhor dizendo, nós falamos sobre os benefícios que Cristo adquiriu. Na economia da Trindade, né, isto é, na distinta atuação, na distinta obra, né, cada um tem uma tarefa ali na salvação. O Filho, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, ele venceu e assim obteve a redenção e todas as bênçãos do pacto da graça que nós estudamos na semana retrasada. Vai incluir, que bênçãos são essas? Vai incluir, por exemplo, justificação, adoção, santificação, a vida eterna, enfim, esse tipo de bênção, esse tipo de benefício. Então, destes benefícios, a redenção é o principal. Mas isso nós vimos na semana retrasada. O que nós também vimos é que nós, os filhos de Deus, nós somos participantes destes benefícios, da redenção e destes benefícios. Mas como é que nós nos tornamos participantes destas bênçãos? Né? Como é que esses benefícios eles chegam até nós? Então, é como se você tivesse ganhado um sorteio, né? Você recebe a ligação, tomando cuidado para não ser golpe, hein? E alguém te diz, olha, você ganhou um carro. E aí agora você precisa saber como é que você se apropria disso, como é que você recebe aquilo que você ganhou. É justamente desse assunto que trata essa pergunta, né? Basicamente, então a pergunta é como que nós nos apropriamos da redenção. E o catecismo nos diz, pela obra do Espírito. É assim que nós nos tornamos participantes reais daquilo que Cristo ressuscitou. É através da obra do Espírito que aplica os benefícios em nós. Então, se na economia da Trindade o filho é quem conquista a redenção, enquanto o pai já planejou, e o filho conquista então a redenção e as demais bênçãos, o Espírito é quem aplica esta redenção e estas demais bênçãos nos crentes. Nós observamos que se isso coubesse a nós, se nós tivéssemos essa responsabilidade de nos apropriarmos destes benefícios, nós jamais conseguiríamos. Mesmo que Cristo os tenha alcançado, então nós não precisamos alcançar esses benefícios, nós só precisaríamos ali nos apropriarmos, nós também não teríamos condição disto. Justamente ali por conta do nosso pecado, da depravação total, nós sequer teríamos condições de nos dirigir, de nos conduzir na direção daquilo que Cristo conquistou. Isso nós percebemos, por exemplo, aqui no texto que lemos inicialmente, em João 1,12, né? Isso que ainda está aí na sua tela. João afirma aqui que os crentes recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eles não se apropriam da filiação,
da adoção diretamente, mas recebem o meio, a capacitação para se apropriarem da adoção. Então é o Espírito capacitando para que os crentes, como se fossem ali, pegassem aquele benefício, né? É o que o texto está dizendo aí, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os crentes, né? Aos que creem no seu nome. Então é somente pela operação onipotente e suficiente do Espírito Santo que muda os nossos corações e nos conduz ao arrependimento e à fé, é que nós podemos receber, de fato, os benefícios daquilo que Cristo realizou por nós. E isso já nos dá uma pista de como é que o Espírito aplica essa obra em nós. Primeiro, ele regenera o coração. Nós que somos cegos, que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, somos regenerados, somos transformados para que assim possamos nos conduzir nessa direção. O texto de Tito, capítulo 3, versos 5 e 6 diz isso, né? Diz assim, não por obras, vamos ler um verso antes, o 4, para o contexto, né? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, ricamente por meio de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo começa essa obra de regeneração e transformação. Depois ele torna eficaz o chamado de Deus, né? Então Deus nos chama à fé através da pregação do Evangelho. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz assim, ó: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, aqui esse trecho, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, que é a aplicação da obra, e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos alcançados aí por esse chamado eficaz através da pregação do Evangelho, que nos une a Jesus Cristo, e então, na sequência, o Espírito comunica os benefícios de Cristo ao coração do crente. João 16, verso 14, texto lá nos diz o seguinte, João 16, 14. Ele me glorificará, Jesus aqui dizendo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo o quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito anuncia aquilo que pertence a Cristo, aquilo que é de Cristo, e assim nos concede. Então tudo isso, todo esse processo de aplicação da salvação no coração do crente, né? A alma do crente, comunica a soberania de Deus nessa obra. Nós não temos condição de realizar nada sem a operação divina em nossa vida. Nós não temos condição de salvar a nós mesmos, nem de nos apropriarmos dessa salvação. Esse é o ponto. Nós, como o Senhor Jesus bem define, né, quando fala sobre o caráter daquele que crê nas bem-aventuranças, nós somos pobres de espírito. Não temos nada a oferecer, nem mesmo nada a oferecer a nós mesmos, no que diz respeito à salvação da nossa alma. É por isso que, como nós lemos lá em Tito 3, isso acontece não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus. Nós vemos ali essa verdade exposta na carta de Tito. Não somos salvos por algo que nós fazemos, não é pelas obras de justiça que praticamos, nem recebemos a salvação por algum esforço nosso, mas é porque Deus é misericordioso. É exclusivamente pela misericórdia de Deus. Calvino ainda afirmava que a fé, ela é como a nossa boca, né? Pela qual nós bebemos e nos alimentamos. Assim, pela fé recebemos a Cristo e os benefícios adquiridos por Ele no Calvário. Por que nós precisamos falar sobre a fé? Porque diante de tudo isso pode haver um engano de entender que a fé é o meio pelo qual a redenção se aplica a nós. Mas, na verdade, o Espírito aplica esses benefícios e nós recebemos através da fé. Então, a fé é o instrumento, o meio, o órgão de apropriação pelo qual nós recebemos aquilo que o Espírito está aplicando em nós, que Cristo conquistou. E mesmo se nós considerássemos a fé, até mesmo a fé é dom de Deus, né? Até mesmo a fé é produzida em nós por obra do Espírito Santo. Para a gente aqui ir caminhando para o final, então, de maneira resumida,
o pai planeja a salvação, o filho executa a salvação e adquire aí os méritos, e o Espírito Santo é quem aplica esses méritos aos eleitos. Tudo isso, numa aplicação pessoal, nos traz muita segurança. Saber que não somos nós os planejadores, conquistadores e nem mesmo os aplicadores dessa conquista. Nós somos apenas os beneficiários, nós apenas recebemos. Tudo isso indica que nada do que nós recebemos nós podemos perder, porque não foi conquistado e nem outorgado por mérito nosso, né? Não por obras de justiça, como lemos, mas pelas misericórdias de Deus. Assim sendo, tornamos-nos filhos de Deus e assim somos contados entre os herdeiros dessas bênçãos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 17, ele diz assim: Ora, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. É como se Paulo dissesse aqui: se nós somos filhos, e nós somos de fato filhos, então somos também herdeiros. Com certeza, herdeiros de Deus, mas também co-herdeiros com Cristo, isto é, herdeiros daquilo que ele mesmo recebeu por herança. Naturalmente, a herança, apesar de já ser uma declaração real e atual do nosso Estado, ainda aguarda o seu plano de estabelecimento. Em termos legais, um filho ele é herdeiro, mas ele ainda não possui todos os benefícios do seu status. Isso se aplica também a nós. Nós somos herdeiros, nós recebemos estes benefícios, mas não ainda todos eles de maneira plena. Mas nós podemos ficar tranquilos, né? Porque o Espírito, Paulo vai dizer aos Efésios, é o penhor da nossa herança. Ele é o garantidor de que nós receberemos tudo aquilo que Cristo alcançou e que pela sua vitória nos foi prometido, porque Ele é o aplicador dessas bênçãos. É isso, portanto, que a pergunta de número 58 do Catecismo Maior nos ensina. Nós vamos aqui orar, agradecendo a Deus pelo tempo que tivemos. Senhor, nós agradecemos tempo, pelo estudo da tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique estas verdades no nosso coração através do teu Santo Espírito, para que nós sejamos instruídos e transformados também no nosso modo de viver nesse mundo, no nosso modo de pensar, na forma de enxergar as circunstâncias pelas quais passamos. Tudo isso nós pedimos o teu auxílio e nós oramos através daquilo que Cristo conquistou, através dos méritos de Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, Deus os abençoe. Nós retomamos aí nessa quarta os nossos estudos e as nossas atividades dominicais permanecem também ali como de sempre. Então esteja conosco aí na escola dominical às 9 e também no culto às 18. Nós os aguardamos. Aguardamos também vocês que nos visitam, que nos acompanham aqui pelo nosso canal e não são membros da nossa igreja. Estão convidados para nos encontrarmos lá na rua Paulo César 223. No mais, que Deus abençoe. Desejo um bom resto de quarta-feira, um bom resto de semana também a todos. Tchau, tchau.